e colegas arquitetos, né? E, como já mencionou o presidente Marcos, né? O Sérgio Pires fica representando-os. Então, eu pediria que o Nelson me ajudasse aqui, deixa eu ver se eu consigo. Share screen. Aí. Passe a exibir a apresentação. Apresentação. Aí. Aí. Ok, ok. Como é que eu tiro as carinhas de todo mundo aqui? Pronto, deixei lá. Tá. Bom, o que eu queria dizer para vocês todos é que esse é um trabalho que foi objeto da minha dissertação de mestrado, que eu comecei em 92, por aí, e de lá para cá, esse assunto tem me ocupado constantemente em apresentações, livros, como bem falou o reitor Zac Akio. Eu tenho dois agradecimentos, duas interessantes coisas para mostrar nessa palestra, nessa live, é que essa arquitetura moderna, a meu ver, ainda não está plenamente com o merecido prestígio perante a população e perante a cidade, e essa é uma oportunidade para fazer isso. E eu tenho sempre duas preocupações com o estudo da arquitetura moderna. Valorizar no Paraná e desdobrar isso no Brasil. Então, essa palestra vai ter esse foco, né? Mostrar para os meus amigos aqui presentes que talvez não tenham um conhecimento tão aprofundado, né? E ter a preocupação disso ser divulgado no Brasil, que é o que eu também tenho feito. Então, a primeira imagem que vocês estão vendo aí é uma Casa Frederico Kirchgastner. Começa que o nome já é bastante estranho, né? Ele veio com 5 anos para o Brasil, da Alemanha, foi registrado no Brasil, e fez um curso por correspondência nos anos 20, que seria mais ou menos como se fizesse curso à distância. Foi à Alemanha e concluiu o curso, acabou casando com uma prima, veio para Curitiba e fez essa casa. E ela está lá praticamente intacta, porque o filho do Frederico Kirchgastner é nosso companheiro e amigo aqui do ProParaná e da Associação Comercial, que é o Arvid Kirchgastner. E eu tive a oportunidade de, em 2017, fazer a curadoria de uma exposição da obra dele, da mulher dele, no Museu Niemeyer. A casa digamos assim, ainda digamos, inovadora ou esquisita, como a gente possa dizer, e é conhecida fora do Brasil também, porque ela tem um livro, Casas Modernistas Brasileiras, e ela está lá presente. Ela tem coisas muito interessantes, como esse terraço que vocês estão vendo em cima. Ela tem uma cozinha corredor, tem suíte, e é uma preciosidade. E já está tombada também pelo patrimônio histórico. Então, nós sempre tivemos muito carinho por essa casa e ela já é bastante conhecida e precisaria talvez ser mais conhecida ainda. A segunda personalidade que eu quero falar é o Vila Nova Artigas. O Vila Nova Artigas nasceu em 1915 em Curitiba, quando tinha uns 20 e poucos anos, foi a São Paulo e ainda manteve alguns contatos em Curitiba com alguns clientes. Mas o mais importante é que o Artigas acaba sendo o principal mestre do que a gente considera de escola paulista. Então, nós temos duas escolas de arquitetura moderna no Brasil. A escola carioca, tendo os nomes de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, entre outros, e a escola paulista, tendo os nomes de Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Curiosamente, nenhum dos dois nasceu em São Paulo. O Artigas nasceu em Curitiba e o Paulo Mendes da Rocha em Vitória. Algumas obras bastante conhecidas deles. O Hospital São Lucas, de 1943, uma das primeiras obras de maior porte dele. E do lado direito vocês estão vendo a casa que ele fez para um colega dele de colégio aqui do tempo de Paraná, o João Bete, que era um médico. E nos anos 2000, a arquiteta Gisele, que está presente
nessa nossa live, que eu mando um abraço para ela aqui, agradecendo ela participar, que transformou durante uma década numa casa cultural. Nessa casa, ela recebeu a filha do Artigas e, numa ocasião, em 2006, ela recebeu o Paulo Mendes da Rocha no ano que ele recebeu o Prêmio Pritzker. E ambos, Artigas e Paulo Mendes da Rocha, são os maiores representantes dessa arquitetura paulista que nós estamos falando, né? E esse curso que ele fez lá transformou-se num livro dessa editora Gustavo Gille, que é publicado em todo o mundo. Então, essa é uma relação bastante importante do Artigas com Curitiba, e a Gisele também foi responsável pela exposição em 1975 do centenário do Artigas, no Museu Niemeyer, que, por sinal, é daquelas exposições que estão online. Então, essa minha fala é para mostrar, digamos, essas coisas mais antigas, mas as suas revisões e prestigiamentos mais atuais. Essa casa, Idegard Niklevich, que era uma sobrinha do Artigas, ela morou lá e, mais na última década, ela foi comprada pelo arquiteto Marcos Bertoldi, que mora lá e tem o seu escritório lá. E ela está extremamente bem conservada e é já dessa fase brutalista do concreto aparente, que é predominante na década de 70, a partir da década de 60, 70, que não é exatamente o tema da nossa palestra. O tema da nossa palestra é mais a arquitetura moderna, ainda não brutalista. Vamos ver se, ao longo da live, a gente consegue falar sobre isso e tentar mostrar para vocês. O Artigas, né, ele teve uma participação muito importante em Londrina, e porque ele tinha um sócio, o Carlos Cascaldi, que era irmão do secretário de urbanismo da cidade. Então, aí estão duas obras em destaque, a Universidade de... a rodoviária de Londrina, que hoje está transformada em museu, né? É muito curioso porque ela tem 8 vagas, hoje mal dava para ser um terminal, né? Mas ela tem uma arquitetura extremamente elegante, considerada ainda uma das melhores obras do Artigas. E do outro lado, vocês estão vendo o Cine Ouro Verde, e que sofreu um incêndio no começo dos anos 2000 e agora está inteiramente restaurado nesse calçadão que vocês estão vendo. Eu também tive a oportunidade de participar da curadoria de uns desenhos originais que o Artigas doou para o Centro Pompidou e que na Casa Vila Nova Artigas, em Curitiba, teve essa exposição preliminar antes de enviá-los para o Centro Pompidou em Paris. Bom, agora nós estamos chegando a um dos temas principais e eu me dirijo ao colega Áureo, né, que são a homenagem que o Paraná fez para o centenário de emancipação política, mostrando que no dia 29 teve a assinatura do decreto e no dia 19 teve a instalação da província. Portanto, é um centenário que tem 2 datas, né, cada data com a sua praça. Então, o governador Bento Boas da Rocha, que foi um dos deputados constituintes, após essa gestão, que foi durante o governo Dutra, na gestão seguinte, ele se elegeu governador e teve a intenção de modernizar o Estado, não só administrativamente, mas através de grandes obras, né? E a principal delas, sem dúvida, é o Centro Cívico. As outras obras, nós vamos comentar sobre elas, seriam o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública, a Praça 19 de Dezembro, a Casa da Criança e o Colégio Tiradentes. Bom, o Centro Cívico, que vocês têm aqui uma maquete, onde está o Getúlio Vargas e o Bento Boas da Rocha, e umas fotos de maquetes, que é o que, digamos assim, nós temos como documento. E mostrar alguns aspectos muito interessantes, e nós vamos chamar a atenção aqui para 2 edifícios. Esse que estão vendo em primeiro plano era destinado à Secretaria de Estados, foi projetado pelo arquiteto Sérgio Rodrigues, tudo isso foi projetado em 1951, e com a coordenação do Davi Azambuja. O Davi Azambuja era um paranaense que se formou no Rio de Janeiro, dava aula no curso de arquitetura do Rio de Janeiro, instalou um escritório no
trabalhou no escritório desse Flávio Regis, eles projetaram o Centro Cívico lá, e lá o outro professor, Lúcio Costa, que mais tarde vai fazer o Brasília, né? Ia semanalmente, quase que diariamente. Então, as semelhanças e as influências são muito grandes, né? Há algumas coisas assim interessantíssimas desse projeto. Um é essa cúpula, que seria a ouvidoria da Secretaria Secretaria do Estado, né? Tem antes do que foi as obras de Brasília. Bom, nessa imagem, que eu acho muito interessante, é para mostrar o quanto era descampado durante as obras do Centro Cívico, né? Lá, o Palácio Iguaçu está quase pronto, e aqui nós estamos levantando o que seria a Secretaria de Estado, e foi transformado em Palácio da Justiça. Então, nós temos aqui a planta do Centro Cívico, e eu queria chamar a atenção que, originalmente, era para ser uma grande praça seca. Ou seja, o que é uma praça seca? Era uma praça com alguns espelhos d'água e um paisagismo inspirado em Burle Marx, que era o que se fazia, mas não tinha aquela rua, a continuação da Cândido de Abreu, ela aconteceu durante a obra e está lá até hoje. Então, quer dizer que esse paisagismo da Praça do Centro Cívico ainda precisa ser reestudado. Ele não compõe e não reflete as intenções iniciais. Obviamente, vários edifícios foram inseridos no Centro Cívico. Esse Centro Cívico está tombado pelo patrimônio, e esses edifícios hoje fazem parte do Centro Cívico, que tem uma área maior que essa, porque lá atrás tem o Museu do Olho, aqui para frente tem a Prefeitura. Todo esse grande conjunto de edifícios foi projetado e teve início da construção em 51. Como sempre, no Brasil, as obras não são concluídas, né? Uma das razões foi uma forte geada que teve em 54. E do lado direito vocês veem a construção uma foto da construção da Praça dos Três Poderes, né, da Câmara e do Senado, e eu acho uma semelhança incrível, né, porque a imagem da esquerda mostra que essa área do Centro Cívico era tão descampada quanto Brasília, que também não tinha nada. Ou seja, como nesses 70 anos, né, como Curitiba se desenvolveu, né, e como isso era uma coisa extremamente arrojada para a época. E aqui nessa maquete do Centro Cívico de Brasília, que a gente não chama assim, chama Praça dos Três Poderes, na verdade tem uma mesma concepção da nossa Praça Cívica aqui, que foi feita há 5 anos antes, né, como eu falei, com a influência do Lúcio Costa, né? Há uma característica grande dos edifícios modernistas. Agora eu estou ouvindo. No nosso Palácio da Justiça, e que aparece das duas torres do Congresso Nacional, que são lâminas, né? Edifícios laminares com as laterais cegas e as esquadrias, né? As aberturas para ambos os lados. Bom, eu coloquei aqui a Praça 19 de Dezembro. Peço desculpa ao Aura, porque eu não tinha uma imagem da Praça 29 para ficar do lado aqui, mas é um dos primeiros trabalhos do Poti Lazarotto, ou seja, essa geração que nós estamos falando aqui são arquitetos e artistas plásticos, né? Depois, numa outra sessão, talvez o Hernani nos fale quais seriam os grandes literatos aí das décadas de 50, 60 e 70, né, que são marcantes da nossa história, porque nós já estamos aí com meio século, mais de meio século de diferença. Embaixo nós temos o Palácio Iguaçu, que foi restaurado agora em 2005, e a gente continua apreciando, porque agora vamos falar um pouco o que é arquitetura moderna. É essa arquitetura funcionalista, né, em que deixa de ser figurativa, deixa de ter elementos acadêmicos e passa a se valer de uma linguagem abstrata, ou seja, valorizar os seus elementos construtivos, as esquadrias, as colunas, né, e digamos assim, a sobriedade do Palácio Iguaçu, ainda restaurado, né, é uma coisa que deixa, é uma arquitetura atemporal, né?
nesse sentido. Bom, o Palácio da Justiça foi projetado pelo Sérgio Rodrigues, né, que vocês estão vendo aqui na imagem esquerda, e que teve a conclusão do restauro em 2017, e eu me orgulho muito de ter participado desse projeto de restauro, que deu muito trabalho todos esses anos. Nós recuperamos um painel do Franco Dílio na parte interna, os brises foram restaurados, né? E aqui eu tenho um detalhe, porque cada Secretaria de Estado teria uma espécie de uma varanda, né? Que são essas 3 varandas que aparecem aqui. O edifício, apesar de não ter os 33 andares, tem uma monumentalidade muito interessante, né? E uma das coisas que caracteriza essa fase da arquitetura moderna brasileira é essas colunas cilíndricas, né? Antes de serem desenhadas mais tarde nas gerações seguintes, e elas são constantes, tanto aparecem no Palácio Iguaçu como aparecem aqui, e como aparecem aqui no Palácio Capanema. E a gente precisa valorizar a nossa obra, o projeto do Sérgio Rodrigues, que nunca ficou muito completa, né, com as suas intenções originais, mas mantém as mesmas características modernistas. Eu quero dizer a vocês que esse Palácio Capanema foi encomendado pelo presidente Getúlio Vargas, e ele se chama Capanema, porque justamente o Gustavo Capanema era o ministro da Educação da ocasião, e ele procurou fazer um edifício de vanguarda para a época, chamou o Le Corbusier, que era um arquiteto mais importante do século XX, veio ao Rio de Janeiro, fez os croquis originais, e o Lúcio Costa liderou uma equipe que também integrava Oscar Niemeyer, Reidi, Hernani Vasconcelos e outros, e esse edifício a gente também não dá o devido valor. Ele é um dos primeiros do mundo em concreto armado, com esses princípios modernistas de planta livre, né, de fachada também independente, e com essa proteção de brises, que é uma característica brasileira. Vocês, se olharem o edifício das Nações Unidas em Nova York, que também é uma lâmina gigantesca, bastante aproximada das lâminas do Congresso Nacional, não é por acaso, não, é que o Niemeyer foi coautor do edifício lá da ONU, então essa é uma linguagem assim, de arranha-céu brasileira que a gente precisava reconhecer, e reconhecer que em Curitiba nós temos esse exemplar magnífico, né, como um capítulo à parte da arquitetura moderna brasileira. Bom, na sequência, nós temos uma outra obra do Paulo Mendes, do Romeu Paulo da Costa, em que aparece esse edifício, essa biblioteca, ela está extremamente bem inserida na paisagem urbana, né? É consagrada da nossa paisagem com a sua monumentalidade de seus altos pés direitos, que, segundo o seu autor, né, foram uma solicitação do próprio Bento Munhoz da Rocha para dar uma monumentalidade ao edifício. Bom, agora nós vamos começar a falar de diversos paranaenses que eram apaixonados por arquitetura, tinham a alma de arquitetura, mas como não existia o curso de arquitetura, eles fizeram o curso de engenharia na Universidade Federal do Paraná, e o Romeu Paulo da Costa é um deles. Do lado esquerdo tem aqui o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que fica na esquina da Silva Jardim com a Brigadeiro Franco, em que o Romeu, que também foi professor no curso de arquitetura, ele fez um curso de especialização em escolas na França, nos anos 60, e passou a ter as escolas do Paraná passaram a ter uma linguagem modernista, se libertando, né, de um estilo neocolonial característico em várias escolas que a gente vê em Curitiba, como o Colégio Júlia Vanderlei e tantos outros. O outro engenheiro com alma de arquiteto era o Gerhard Léo Lismayer.
Suas casas modernistas continuam atualíssimas. Aliás, eu quero dizer que a casa modernista é uma concepção que não cai de moda, né? Então, vários arquitetos contemporâneos em Curitiba, no Brasil, no mundo, continuam usando essa linguagem, que é uma casas sem telhados, né, com lajes, né, bastante horizontais, né, e esse Linsmeier fez, entre outras casas, essas 4 que vocês estão vendo. As 2 da esquerda são dois cunhados que moravam na rua Carmelo Rangel, que era famosa pelas casas modernistas aí nos anos 60. Do lado esquerdo, da parte de baixo, essa casa está na rua Padre Agostinho, lá no fundo está o Positivo. E aquela outra perspectiva belíssima do original do Linsmeier, atualmente funciona a forneria Copacabana, lá na rua Itupava. O Linsmeier começou a vida, fez curso de engenharia, trabalhou com o Rubens Meister no Teatro Guaíra, estudou um pouco de arquitetura na Alemanha e teve uma atuação bastante importante na gestão pública, foi um dos presidentes da Sanepar. Bom, o terceiro, o outro personagem que nós estamos apresentando aqui é o Lolo Cornélcio, que faleceu agora recentemente em março desse ano, de 2020, e é uma das personalidades mais criativas e curiosas que nós tivemos aqui na arquitetura do Paraná. Ele era, na ocasião que ele estava fazendo o curso de engenharia, ele já era noivo da sobrinha do Lupion. E ele sempre foi um cara irreverente, e ele fazia o curso de engenharia na sede da Federal, da Praça Santos Andrade, e aí ele teve que fazer a última prova, e não deu bola, fez uma prova de qualquer jeito, e o professor reprovou. E ele chamou o professor e deu uma surra no professor na praça, teve que sair de Curitiba. Foi uma sorte para ele, porque ele foi para o Rio de Janeiro, concluiu o curso de arquitetura de engenharia do Rio de Janeiro e trouxe a elegância da arquitetura carioca para Curitiba. E fez uma série de casas, né, que inclusive saíam numa revista famosa na época, que chamava-se Casa e Jardins. E dessas casas, uma delas era dele mesmo, né, a Casa Cleusa Cornelsen, que depois foi adquirida pelo Paulo Pimentel e demolida. A demolição da casa provocou uma reação entre a comunidade, entre as escolas de arquitetura, o Instituto de Arquitetos, de modo que foi feito um manifesto, uma organização da arquitetura, preservação da arquitetura moderna no IPUC, e a partir daí passou-se também a ter uma preocupação. O IPUC hoje tem uma lista de cerca de 30 casas, né, que que tem cuidado especial. Uma outra casa, que é do Axelrod, que vocês estão vendo no andar de cima, mostra a ousadia da arquitetura do Lolo. Ocorre que na segunda gestão do Lolo Cornelsen, ele era diretor de obras do Paraná. Então, ele foi o autor da sede do DER e responsável por estradas e por uma série de coisas no Paraná. Por uma questão política, quando o Ney Braga assumiu como governador de estado, o Lolo, por alguns constrangimentos, saiu de Curitiba, foi morar no Rio de Janeiro, depois foi morar em Portugal e depois voltou para Curitiba. Como a sua personalidade era extremamente irreverente, o seu reconhecimento ocorreu anos mais tarde, na década de 90, quando a gente fez uma palestra de memória no arquiteto e passamos a valorizar a sua obra, né? Então, aqui tem alguns exemplares da obra do Lolo Cornelsen. Bom, o outro arquiteto importante é o Elgson Ribeiro Gomes.
Ele concluiu o curso de engenharia na Universidade Federal do Paraná e, logo após, no começo dos anos 50, se transferiu para São Paulo e se inscreveu no curso de arquitetura do Mackenzie, né? Se formou tardiamente e, enquanto ele fazia o curso, ele trabalhava com um arquiteto tcheco chamado Adolf Hipp, e ele trabalhou no projeto do Edifício Itália, né? Esse escritório era um dos escritórios mais ativos dos anos 50 em São Paulo. Trouxe para Curitiba, para o Paraná, um profissionalismo impressionante, né? na confecção de projetos, né? E essa obra, o conjunto MAP em Caiobá, sem dúvida nenhuma, seria a obra mais importante do balneário, porque ele quase que simboliza o próprio balneário, né? Só a foto dele e a imagem dele mostra a nossa praia de Caiobá. Então, é um edifício interessantíssimo. O Elgson era muito cuidadoso com seus projetos, né? Foi professor também no curso de arquitetura, né? De várias gerações. Em Curitiba, os seus prédios de apartamentos, né, entre eles o Edifício Itália e o Edifício Valenças, são obras-primas, né, e extremamente, esplendidamente bem implantados na paisagem urbana. E ali o Edifício Souza Naves, né, na rua Cândido Lopes, né, também é um edifício modernista, né, que é uma lâmina com uma fachada em vidro. A edificação está um pouco deteriorada, mas poderia, em algum momento, voltar ao seu desenho original. Então, essa geração de arquitetos, né, ou eles eram arquitetos, ou eles eram engenheiros, ou, como o caso do Elgson, acabou fazendo mais tarde o curso de arquitetura. Mas o nosso personagem mais importante de toda essa geração, sem dúvida nenhuma, é o Rubens Meister. E aqui coloquei para vocês, do lado direito, os desenhos originais do concurso do Teatro Guaíra. Ele, originalmente, o terreno para onde ele ia ser construído era na Praça Rui Barbosa, né, que era um edifício muito, digamos, muito bem implantado, com bastante terrenos em toda a volta, né? E aí estão as perspectivas originais dele, né? E ele não venceu o concurso. Esse concurso foi feito antes do Bento Munhoz da Rocha. Eu não me lembro quem era o governador, mas, em todo caso, quando o Bento assume as obras do centenário, o Rubens Meister era recém-formado e ele, com muita coragem, ambos, né, tanto o Bento como o Rubens Meister, de enfrentar um projeto dessa envergadura para um recém-formado. E eu coloco aqui do lado, né, uma praça, a Praça Santos Andrade, que mereceria um tratamento urbanístico mais caprichado, e eu tive a oportunidade de participar, há uns anos atrás, numas reuniões coordenadas na Associação Comercial pela Bernadette Sagonel, em que a gente propunha um corredor cultural, que já tinha sido uma ideia na gestão essa ideia nasceu da gestão do Isaac Akel, e nós propunhamos uma espécie de um calçadão compartilhado na Rua 15, né, em que eu pudesse ter uma continuidade da Rua 15 até o Teatro Guaíra e adiante, e ter um paisagismo mais adequado e uma revitalização de toda essa área. Mas aqui eu quero salientar o contraste de duas etapas e de duas arquiteturas, né? Uma neoclássica, cuja fachada foi concluída agora em 1964, né, do nosso prédio histórico,
um dos ícones da nossa arquitetura, né, um dos símbolos da cidade, que faz frente para um outro ícone moderno. Acontece que a arquitetura modernista, como no seu despojamento, ela não tem assim um grande impacto como tem a arquitetura neoclássica, né? Eu diria que essa arquitetura neoclássica da Federal seria um dos últimos exemplares dessa linguagem, que no pós-guerra fica, digamos assim, totalmente, digamos, superado, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer com essa arquitetura modernista que nós estamos falando, e ela vai ser pujante no mundo todo na década de 50 e 60, né? Depois entra em crise e tem outros momentos, e o que vai acontecer também com nós paranaenses são duas características assim da arquitetura. É que na década de 50, a arquitetura moderna brasileira brilhou no Brasil e no mundo com as obras, principalmente com as obras do Niemeyer. E as nossas obras, digamos, não têm, pela relação com a nossa cidade, não tem digamos, essa amplitude. Mas eu tenho certeza que elas não deixam de ter sua importância, e o Rubens Meister é tão respeitado nacionalmente como outros arquitetos da sua geração e da sua linguagem, como o paulista Rino Leve, o escritório dos irmãos Roberto no Rio de Janeiro, e outros mais. Bem, e finalmente aqui mostrando o Teatro Guaíra, como mencionou agora há pouco, né, um exemplar com os ideais modernistas, em que a forma segue a função. Então, essa forma cônica é a plateia, essas esquadrias são como se fosse para quem está no balcão ou no piso, né? São o piso, o primeiro e o segundo balcão. E tem a praça como se fosse uma sala de estar. O hall de entrada também tem um desenho todo característico, com um baixo relevo do Poti. Essas obras de arte, elas compunham sempre com a arquitetura moderna. No caso do Niemeyer, por exemplo, num primeiro momento foi o Cândido Portinari, num outro momento o Atos Pulcão, sempre artistas de prestígio. E a grande parábola, que é a caixa cênica, né? E tudo isso também é uma forma que segue uma função. Então, a gente às vezes pode imaginar por que o teatro está tão apertado nessa quadra. É porque ele não era para ser construído aí, ele foi adaptado, né? E em si foi uma ideia muito boa, porque a praça ficou como praça, né? Ou seja, não se deve, as praças já são poucas das cidades, não se deve construir em cima das praças, né? O Rubens Meister, eu quero destacar a presença do meu amigo Claudionor Beatriz, que está fazendo uma tese de doutorado em Porto Alegre sobre o Teatro Guaíra, né? E o Teatro Guaíra tem sido objeto de dissertação e teses no Brasil todo, tem tido várias publicações, né? Então ele é realmente consagrado como o grande arquiteto dessa geração. Me perdoem os engenheiros de chamá-lo arquiteto, é que ele já de nascença tinha um problema de mobilidade, e ele chegou a cursar um primeiro ano do curso passou e foi terminou o primeiro ano de arquitetura no Rio de Janeiro, mas acabou retornando a Curitiba e teve esse primeiro desafio do Teatro Guaíra, que começou a ser construído em 51. Em 54 foi inaugurado o Teatro Guairinha, né? Depois, só em 74, foi inaugurado o que a gente chama de Guairão, com um incidente de um incêndio em que ainda era no governo Paulo Pimentel, final dos anos 60, em que o teatro estava quase pronto, né? E ele pegou fogo e teve que praticamente ser reconstruído. Entre outras virtudes desse teatro, né, que era um dos primeiros modernistas executados no mundo, né, no pós-guerra, é que o Meister teve que estudar acústica para fazer a acústica do teatro. E esse estudo de acústica, o Meister
levou aos Estados Unidos, né, e tem uma publicação que serve de modelo para nós, né, como fazer acústicas em auditórios. E de modo que é um edifício, né, uma obra da qual nós, paranaenses e curitibanos, temos o maior carinho e o maior orgulho. E o Meister, né, fez edifícios esplêndidos na cidade, né? Então, nesses primeiros anos dos arranha-céus modernistas na cidade de Curitiba, aí nos anos 50, 60, há um destaque especial para os edifícios do Elgson Ribeiro Gomes de apartamentos, né? Até hoje seus apartamentos são muito valorizados, e para edifícios institucionais, né? Como a sede da Federação das Indústrias, que também foi recente na Cândido de Abreu, recentemente restaurado, e o edifício da Caixa Econômica na Praça Santos Andrade, né, que é um primor no seu racionalismo, né, na sua elegância, né, e que também sofreu um restauro recentemente. Na continuação, o Meister fez a sede do edifício da Cilepar. Eu quero dizer a vocês que as fotos preto e branco se dão muito bem com a arquitetura modernista, porque a arquitetura modernista ela não tem muita cor, né? Ela sempre está usando materiais naturais, né? Ou é tijolo, ou é revestimentos em mármore, ou é em muros de pedra, né? Ou pastilhas, mas sempre muito discretos. E essa imagem de baixo é o Centro Politécnico, né? O campus do Centro Politécnico, que é o primeiro dos 3 grandes campos de Curitiba, o segundo seria o da PUC, e mais tarde o do Positivo. Ocorre que, até hoje, né, a qualidade, digamos, tectônica do Centro Politécnico é incrível e respeitada. Ela tem circulações de ar, ela tem, além de ter uma execução primorosa, né, então é um dos nossos patrimônios. Eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante, porque em 1950, por aí, o Meister, também recém-formado, ele vai dar a disciplina de arquitetura no curso de engenharia. Então, esses arquitetos, esses engenheiros que eu mencionei, que eles aprenderam essa arquitetura moderna com o Meister. O Meister era um autodidata. Eu visitei várias vezes ele na sua casa. Ele tinha uma biblioteca esplêndida. Ele, quando era criança, ele foi matriculado numa escola alemã, chama-se Deutsche Knebelschule. E nessa escola, ele era colega de carteira do Romeu Paulo da Costa, né? E eles estudavam alemão e as disciplinas eram ministradas em alemão. Mas isso foi antes da Segunda Guerra, né, no final. E aí, na Segunda Guerra, houve uma perseguição aos italianos e aos alemães, essas escolas deixaram de acontecer. Uma delas fica exatamente onde é o Colégio Tiradentes, na Praça 19 de Dezembro, e a outra era no Colégio Bom Jesus. E a maldade que o governo fez com os italianos foi tomar a Sociedade Garibaldi, né, e que foi usada durante muitos anos como instituição de uso público, né, e mais tarde recuperada. Então, o Rubens Meister é o responsável pela introdução e pela, digamos assim, consolidação da arquitetura moderna no Paraná, de modo que quando, em 62, foi criado o curso de arquitetura, e esse curso ele era o presidente da comissão, foi o Meister que organizou o curso, não deu aula, e aí vai aparecer uma outra geração de arquitetos, né, que talvez seja o objeto de uma outra live. Mas, enfim, essa nossa live, a qual eu estou terminando aqui com essas imagens da rodoferroviária, né, ela faz parte, digamos, desse conjunto de obras modernistas que ainda não são brutalistas. E aqui já aparece um pouco dessa linguagem brutalista, com essa grande valorização da estrutura, como são
essas geniais colunas da nossa rodoferroviária, em que há uma torção, agora me perdoem, essa parte aqui mais é para os engenheiros, em que ele coloca a coluna na parte do térreo paralela à obra e torce ela para receber a viga no outro sentido. Esse projeto da rodoferroviária é tão bom que ele já está com 50 anos, isso está quase fez 50 anos, foi revitalizada, né, e atualizada recentemente, mas funciona esplendidamente, mostrando as qualidades tectônicas e funcionalistas do Rubens Meister. Uma das principais características do Rubens Meister são construções assim magníficas, muito com rigor construtivo e projetual fantástico, não tinha espaço para nenhuma liberdade formal, vamos dizer assim. E essa obra também está aqui como significativamente mostrando o fim dessa live, pelo seguinte, é que quem encomendou essa obra foi o governador, o prefeito Omar Sabag. E durante a gestão do Omar Sabag, o IPUC já estava funcionando e o IPUC tinha um outro projeto. Isso foi uma celeuma e uma polêmica na ocasião, né, em que o Omar Sabag não usou o projeto feito pelo IPUC e usou o projeto do Meister. E tem um outro significado, que já na década de 70, né, esses outros arquitetos dessa segunda geração, que seria o Grupo do Paraná, de uma questão mais brutalista, né, então o Meister passa para uma outra etapa da sua arquitetura e que vai fazer o Sesc da Esquina, vai fazer a antiga sede do Banestado, que depois virou secretarias, e outras casas e outras obras igualmente magníficas, mas deixa de fazer obras públicas como ele realizou nas décadas anteriores. Então, eu termino aqui a minha live e gostaria muito da participação de vocês e trocar umas ideias, porque eu sei que nós podemos ter muitos assuntos aí para discutir. Procurei ser breve, não me estender muito em detalhes técnicos, mas mostrar obras que todos vocês realmente conhecem, né? E que eu juntei assim um panorama dos personagens das obras mais significativas dessas 2 décadas, sem deixar de mencionar o Artigas, né, o nosso paranaense, e o Christian Garstner, o nosso teuto brasileiro pioneiro na arquitetura. Bom, Nelson, como é que eu faço aqui para sair da imagem e voltar? Vai lá em cima no verde, view option, aí, vai mais cima. Tá. Isso. E aqui eu fecho. Pronto. Agora... Tá. Então agora estamos... Mas não saiu. Não saiu da minha tela isso. Tá. Bom, eu vou me... Bom, e agora? O que está aparecendo lá? Está aparecendo a fotografia da rodoferroviária. Então, como é que vamos fazer? Você conduz aí a reunião agora, Marcos. Devolva a bola para você. Você consegue tirar? Bom, eu que tenho que tirar. Você realmente foi muito feliz. Pronto. Opa, aí. Eu convido a todos para uma salva de palmas virtual para o nosso palestrante. Registro a presença do engenheiro Horácio Guimarães, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, que está conosco. Horácio, muito obrigado pela presença. Vejo também José Manuel Caron, Cris e outros tantos amigos que eu vou citando. Salvador, eu acho que você cumpriu com a tua palestra uma finalidade importante, que foi a valorização da arquitetura paranaense, mostrando tudo isso para nós paranaenses e a importância que essa arquitetura tem no cenário nacional. Quer dizer, é uma arquitetura contemporânea que marcou uma época, que está aí plantada na cidade, e isso que você ainda não quis entrar na valorização dos projetos de paranaenses que hoje são ícones nacionais, né? Mas isso, quem sabe, seja objeto de uma outra palestra.
Eu vou começar as minhas provocações rotineiras, passando a palavra para o nosso governador Mário Pereira, para ouvir os sempre pertinentes comentários do governador Mário Pereira a respeito de tudo isso que você nos mostrou aí. Governador. Obrigado, Marcos. Olha, eu cumprimento a todos os presentes, em especial ao Salvador, que nos brindou com uma excepcional palestra, mostrando a pessoas como eu, que não têm uma ligação com a arquitetura, apesar de ter uma filha arquiteta, mas que não têm um olhar crítico sobre essas construções existentes na nossa cidade, não me apercebendo exatamente dessas diferenças de época. Ou pelo menos observando, mas não sentindo que são de épocas distintas. Eu, vendo as obras, o Salvador, que você mostrou, em que está ali, que é claro que a arquitetura modernista, dando importância à sua função, sem aqueles enfeites do neoclássico, e depois seria sucedida pela uma arquitetura chamada de brutalista, e que o Niemeyer é digamos, a grande figura do brutalismo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Ali no museu do Niemeyer, a parte de trás, que era um antigo colégio projetado pelo Niemeyer, ele tem uma característica, me parece, modernista, apesar dos grandes vãos e tudo. Queria que você falasse um pouco, porque ali eu não vejo o brutalismo, vejo uma arquitetura mais modernista, que depois ali foi secretarias de Estado e tal. Queria que você falasse um pouco sobre aquela obra, que é mais ou menos nessa época, da década de 60, 70. Era isso. Não tenho... só dizer o seguinte, foi ótimo porque tivemos uma aula cultural a respeito aqui da nossa cidade e da arquitetura. Olha, Mário, foi muito pertinente, agradeço suas palavras. E acontece que o Niemeyer, ele, em essência, é um modernista, sempre um modernista, mas ele é um modernista carioca e com sempre elegâncias e com sempre criações e com sempre uso de curvas. E nessa ocasião, na década de 60, nós já estávamos em pleno brutalismo, né? Vamos ver se na próxima palestra a gente consegue falar do brutalismo, mas aquela obra é modernista e brutalista, porque aquela gigantesca estrutura, né, está aparente e ainda a gente enxerga as tábuas. Se a gente prestar atenção, a gente vê as tábuas das formas, e o Niemeyer pediu especialmente, olha, vocês usem pinho do Paraná e não reboquem, não façam acabamento. Aquilo foi pintado de branco. Aquilo o Niemeyer estava exilado naquela época, ele, não sei nem se ele deu aqui na ocasião, ficou meio esquecido dentro da obra deles. Mais tarde se transformou em edifício Castelo Branco e sediou as secretarias, uma coisa, ela era inadequada para a escola, né? Uma coisa absolutamente inadequada, uma obra daquele tamanho para as criancinhas, né? Fora de escala, né? Mas o Niemeyer, ele não pensa em nada pequeno, nunca foi estudada para criancinha, era coisa sempre monumental. E, mais tarde, o Temelino era governador, e quando teve a privatização do Banestado, ele resolveu ocupar o edifício e levar lá onde o Meister tinha feito os edifícios, a sede do Banestado, né, que ficou propriedade do Estado, levou para lá as secretarias e teve a felicidade de chamar o Oscar Niemeyer para fazer o olho. Antes disso, teve uma ocasião que eu estava com o presidente Marcos Domacoff na Associação Comercial e ele, de surpresa, nos visitou. Na época, ele tinha um interesse muito grande em fazer o Museu do Olho, né, que nunca o Niemeyer chamou de olho, ficou um nome popular, né, e ele foi até o Rio de Janeiro pedir para o Niemeyer fazer um adendo, transformar a Barra em museu e fazer o adendo que era a sala principal. Né, do ponto de vista funcional e arquitetônico, aquele olho ele é mais um edifício para a cidade, né, é um ícone para a cidade.
porque a sala é uma sala não muito adequada para o acesso complicado, os curadores não gostam de ir à sala, antes ela tinha vida os teus parentes, você ia lá em cima, ficava olhando a paisagem, não via os quadros, enfim, é mais um ícone. Mas a Barra, o museu, é um museu esplêndido, né? Nós temos em Curitiba um dos melhores museus do Brasil, né? Isso sem dúvida nenhuma. Eu não coloquei na palestra porque eu quis me centrar nas obras, digamos, nossas aqui, né, para fazer o nosso capítulo, mas sem dúvida é a obra de arquitetura mais importante de Curitiba, o Museu Niemeyer. Ô, Salvador, Bom, me permita, Salvador, o Sérgio, ali naquela obra você tem um paranaense. Você tem, quem calculou aquilo tudo foi o nosso engenheiro Ernesto Esperandil, na década de 70 da TESC. Ele foi contratado pelo Oscar Niemeyer para fazer aquilo. E naquela época, aqueles vãos todos, o que é mais impressionante, foram calculados sem computador e com régua de cálculo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Aquilo está de pé pelos cálculos do paranaense, que foi o engenheiro Ernesto Esperandil. Obrigado. Sérgio, eu agradeço. Só para completar, Pires, você complementou uma coisa que eu não deveria ter me omitido. Naquela ocasião, a TESC, que era o Ernesto Esperandil pai, porque o nosso amigo Ernesto Esperandil Neto, era um dos maiores calculistas do Brasil, porque qualquer calculista iria ter assim, muito cuidado, né? Para fazer um cálculo daqueles. E segundo o depoimento do Ernesto Esperandil Neto, né, nosso amigo e colega, o Niemeyer se queixou para o Esperandil, disse, olha, essas paredes aqui estão muito finas, o outro lá, o outro engenheiro, fez mais fino do que está fazendo. Para azar, né, desse engenheiro, aquela obra teria caído, né? Bom, e em todo caso, nos dias de hoje, né, essa obra seria um esplendor de engenharia. É que eu não quero aqui encher muito a bola dos meus amigos engenheiros, mas eles eram muito bons mesmo, entendeu? Obrigado. Eu tenho os desenhos originais do Chido dessa obra. Fale, Marcos, vamos lá. Obrigado, Sérgio Pires, pela participação e pela lembrança do nosso querido professor Ernesto Esperandil, que junto com Freitas Neto e o Inaldo, eram os 3 sócios, e além do Chido Ogura. Inaldo. Eu gostaria do engenheiro passar agora para a visão do advogado, José Lúcio Glombe, a respeito da palestra do nosso querido arquiteto Salvador Glombe. Muito obrigado, Marcos, meus amigos também assistindo. Eu fiquei realmente muito encantado com essa palestra que nos proporcionou, Salvador, um passeio pela história do nosso Estado através da arquitetura modernista. E isso realmente, muitas vezes, nós não temos esse olhar no dia a dia para essa arquitetura e tão rica, com tantos talentos aqui no Paraná, da nossa arquiteta Rubens Meister, Elkson Gomes, tanta gente boa, né, como você, que está aí nos proporcionando essa palestra maravilhosa. Eu pergunto a você sobre o aspecto legal, assim, como que está a proteção desse patrimônio todo modernista aqui no Paraná, como que ele corre riscos com a especulação imobiliária, como é que você pode ver isso, como que você me diz, o que você nos diz a respeito? Olha, nessa panorama que eu apresentei, tem várias obras já tombadas, como o Teatro Guaíra, a Biblioteca, o Cine Ouro Verde, a Rodoviária de Londrina, a Casa do Kirchgartner. Então, essas obras têm tido um cuidado especial, inclusive a Casa do Artigas, que a Gisele, por exemplo, ela fez a recuperação e fez uma tese de doutorado na USP sobre isso. Nós temos vários problemas. Primeiro, que eu acho que precisaria ter uma valorização maior na sociedade, né? Às vezes a sociedade quer modernizar, entre aspas, modernista, e acaba estragando. É mais ou menos como querer botar tala larga num carro que não tem nada a ver. Às vezes a gente fica tunando os edifícios em vez de mantê-los como são.
mas ainda, digamos assim, está embrionária essa ideia de preservação do patrimônio, de um lado. Né? De outro lado, por incrível que pareça, como essas obras agora que estão apresentando a necessidade de serem restauradas, ainda nós estamos tateando em algumas técnicas. Por exemplo, o concreto aparente, ele está apresentando grandes problemas. Um dos casos mais interessantes é a sede da FAO. O Artigas, o edifício mais importante do Artigas é a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E ele estava com infiltrações terríveis no seu concreto aparente e recentemente passou anos para ter um restauro desse concreto aparente. Não sei bem, foi o resultado polêmico. Então, nós estamos ainda tateando não só em divulgar essa qualidade, e aí eu acho um aspecto interessante, como ela já está ficando com mais anos, ela está começando a se destacar e a se revalorizar pela própria população. Só que a população ela enxerga isso como, às vezes, pela sobriedade da arquitetura moderna, ela às vezes não chama muito atenção. Mas se a pessoa for mais atento, vai ver que tem uma qualidade funcional tão grande que não é para mexer nem para enfeitar mais, é para deixar como ela está. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de trabalhar no restauro do Palácio da Justiça, né? E foi bastante interessante. E tem uma outra questão um pouco complicada, é o que a gente chama de retrofit, que é o caso do Palácio da Justiça. Ele estava com as instalações hidráulicas e elétricas completamente ultrapassadas e precisava de novas instalações de ar-condicionado. Então, o grande problema da arquitetura modernista são as esquadrias. Né? O caso, por exemplo, do Palácio Iguaçu foi outra polêmica, porque aquelas esquadrias eram de ferro, estavam se enferrujando, né? E para colocar esquadrias, teria que se fazer uma esquadria especial com desenho. No fim das contas, houve uma polêmica se estava bom ou não estava bom, mas, em outras palavras, esse retrofit significa não só atualizar tecnicamente, como as questões de sustentabilidade. Então, hoje nós temos vidros de alto desempenho, que é o que foi usado no Palácio da Justiça e no Palácio do Iguaçu, em que protege o excesso de luz, né, para diminuir a intensidade do ar-condicionado. E as instalações elétricas com LED e todas essas coisas, há uma maneira de fazer, um retrofit e não ferir as concepções originais da arquitetura, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Salvador. O que você acha do anexo do Palácio da Justiça? Um horror. Boa. Pergunta objetiva, resposta. A gente não mostra ele na fotografia da frente, a gente não vê. Bom, eu antes de passar, o Stefano e o Manuel Ataíde me pediram para fazer uma observação. Antes de passar a eles, eu gostaria de provocar o nosso presidente da Academia Paranaense de Letras, Hernani Buchmann, que nos honra com a presença hoje, para você fazer um comentário, meu ilustre acadêmico. Você está aí ainda, né, Hernani? Ele está, mas o microfone é fechado. E sem vídeo. Então, enquanto o Hernani não aparece, Stefano, por favor, faz a tua sugestão ao vivo e a cores aqui. Obrigado. Inicialmente, meus cumprimentos no ato. Você é de uma cepa cujo pai eu conheci e, nesse momento, eu reverencio, que foi o vereador João Batista Nhoato. Então, me traz à lembrança um homem íntegro, um homem dedicado à cultura e que cuidava muito das coisas de Curitiba. Parabéns a você pela exposição. E eu tenho aqui uma proposta que já coloquei, inclusive, no Movimento Pro Paraná. Nós temos que aproveitar essas oportunidades, dessa riqueza, dessa beleza que nós temos, mas que do grande público é desconhecido e muito também desconhecida de quem é arquiteto. Então, eu até vou ler. Presidente Marcos, esse conhecimento que o arquiteto Nhoato está transmitindo sugere uma articulação futura com os órgãos governamentais, especialmente com a rede hoteleira de restaurantes, para implantar algo como
Um olhar na arquitetura de Curitiba, destinado a fomentar o turismo para arquitetos, estudantes de arquitetura do Brasil e do mundo, inclusive criando cursos para guias, que seriam os próprios estudantes de arquitetura, fazendo uma parceria com o CIEE, aqui lembrado por causa do Arvid, como é o sobrenome do pai dele? Kirchgarten, não é? Então, é essa uma proposta e uma homenagem que eu faço a você e o ato para perpetuar, mas mostrar para muitas pessoas e criar condições econômicas de reverter essa situação difícil que nós estamos vivendo nesse momento. Deus o abençoe. Obrigado, Stefano. Eu passo na sequência, então, antes de passar para o Manuel, passo para o Hernani Buchmann, que eu vejo de volta aqui para, como presidente da nossa Academia Paranaense de Letras, fazer o seu comentário a respeito do que viu e ouviu hoje aqui. Olha, eu quero agradecer muito, Marcos, a você, ao Áureo, pelo acerto na palestra, porque foi uma beleza o que o Salvador contou para nós aqui. Eu queria saber dele o seguinte: nós tínhamos também uma arquitetura de edifícios residenciais, principalmente no centro da cidade, a partir dos anos 50, que ainda é muito importante. E cito aqui o edifício Santa Júlia e o edifício Marumbi, que foi o primeiro condomínio de Curitiba e que eu tive a felicidade de morar lá. Não sei se felicidade ou infelicidade, porque no ano que eu morei lá, foi o meu primeiro ano de faculdade de Direito, e o apartamento que era do meu avô, mas meu avô morava fora daqui, eu fiquei morando lá durante esse primeiro ano, meus pais estavam morando no Nordeste. E o apartamento dava de frente para a capela do Colégio Santa Maria. Portanto, não tinha muita incidência de sol, e aquele ano fez um frio dos demônios, e eu passei um ano meio que intocado lá, como se fosse um isolamento. O edifício Marumbi, o Santa Júlia e outros edifícios ali no centro, e também essa questão de que Curitiba teve muitas galerias ali, ligando principalmente a Rua 15 a Marechal Deodoro. Queria que você também nos desse um pequeno panorama disso, Salvador. Obrigado, Hernani. Foi um lapso meu. O edifício Marumbi realmente é pioneiro e ele foi projetado pelo Romeu Paulo da Costa, o mesmo da Biblioteca Pública. O da Santa Júlia, eu não sei o autor. Eu só sei que tem diversos edifícios, digamos, anteriores aos prédios do Elgson, que eles são modernistas, mas lidam com curvas, então, digamos, tem uma certa alma art déco nisso, não são tão racionalistas, né? É que a importância do Elgson foi o rigor construtivo e o rigor projetual em tudo, né? Então, talvez uma outra palestra interessante seria, assim, um histórico dos arranha-céus da cidade, que começaria lá com o edifício Garcês, depois passaria para o Eduardo VII, né, também meio art déco na Praça Tiradentes, e esses primeiros arranha-céus. E logo em seguida aparecem esses que a gente mostrou aqui, e já na geração seguinte os brutalistas do escritório Forte Gandolf, ou seja, no meu recorte eu não quis pôr obras demais para não confundir. Quanto às galerias, você tem toda a razão, são espaços públicos esplêndidos, né? E que bastante, volta e meia, havia um tempo que a Gazeta do Povo me chamava bastante para dar opinião, e volta e meia eles tinham um interesse bastante grande nas galerias, justamente porque eles juntam as ruas, né, e fazem com que consiga andar a pé coberto, assim como aquele plano massa da Rua 15, né, naquela quadra ali entre a Monsenhor Celso e a Marechal Floriano, né? Então, que era um plano do agache de fazer a rua inteira, e ficou um pedaço. E essas galerias foram repetidas nas estruturais, nas vias lentas das estruturais, notadamente na João Alberto, 7 de setembro e Padre Anchieta, né? Então, essas ideias de galerias cobertas são esplêndidas, excepcionais, vêm lá dos europeus, né? Existe uma cidade na Itália, Turim, em que você praticamente só anda da chuva para atravessar a rua, porque você circula a cidade inteirinha em galerias cobertas. Uma esplêndida solução urbana, antiquíssima, né, do tempo dos romanos, mas são excelentes ideias, sem dúvida.
Eu gostaria de fazer um registro aqui de que o nosso governador Pessutti caiu, a internet, quer dizer, ele não caiu, a internet dele caiu e ele ficou boa parte da palestra aí fora do ar, mas está de novo conosco aqui, daqui a pouco vamos pedir a participação dele. Gostaria, antes de passar para o Manuel Ataíde, fazer alguns comentários que eu recebi aqui. Cláudio Honor, parabéns pela iniciativa, Salvador, tem grande contribuição para a cultura do Paraná. Gisele, obrigado, querido professor, aprendi com você a valorizar a arquitetura modernista. Nosso colega Alexandre Hague Filho, frequentei muito o Cine Ouro Verde. Já na minha época, suas poltronas se moviam de forma que o frequentador escolhia a posição mais confortável para assistir o filme. Vamos lá, mais... Opa, pifou aqui. Bom, Manuel Ataíde, você pediu uns minutinhos para fazer um comentário aí para o nosso palestrante Salvador. A palavra é tua. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder me dirigir a todos. Inicialmente, eu cumprimento o Marcos pela sua liderança e competência em presidir o movimento Pro Paraná. Foi excelente a palestra do Salvador Gnotto. E uma única palestra não preenche tudo que se gostaria de saber a respeito de um determinado assunto. E quem sabe esse seja o gancho para novas palestras suas e de colegas seus nesse sentido. Aquilo que é bom agrada a todos. Então, por mais tanto os entendidos de uma certa área, como no caso da sua palestra hoje, engenheiros e arquitetos particularmente, mas também a outras pessoas que não são da área de engenharia, mas que são médicos, como no meu caso. Eu não sou arquiteto de obras, mas sou arquiteto do corpo humano, já que sou cirurgião plástico. É interessante salientar, que o Marcos falou há pouco, que o governador Pessutti, ele, se não estou equivocado, foi justamente na gestão dele que houve a reconstituição, pelo menos uma grande parte, do Palácio do Governo. Quanto ao Palácio do Governo ainda, Dr. Davi Azambuja, que foi seu arquiteto, era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito próxima, tanto dele como de sua esposa, Dona Antonieta. E com frequência eu ia à casa deles e jogava xadrez com o Dr. Azambuja. Em relação ao arquiteto Vila Nova Artigas, o seu irmão, o Dr. Jocondo, tem uma casa, ou tinha uma casa na praia, que havia sido projetada pelo seu irmão arquiteto, e justamente ele salientou para mim, quando me mostrava a casa, que a laje, que era plana, ela acumulava água, e essa água funcionava exatamente como um elemento para refrigerar o ambiente. Em relação ao arquiteto Oscar Niemeyer, eu era muito próximo do Dr. Paulo Niemeyer, que foi o grande neurocirurgião, pai do outro grande neurocirurgião, Paulo Niemeyer. E eu lembro que quando eu ia ao Rio de Janeiro, eu ia visitar o Dr. Paulo, ia à casa dele, e ele dizia: Manuel, vem almoçar aqui no sábado, porque no sábado eu recebo meus amigos, os amigos dos meus filhos e os amigos dos amigos dos filhos e os desconhecidos. Eu gostaria de salientar ainda que, em relação à arquitetura, o Paraná é um expoente, tanto em relação à arquitetura moderna, como em relação à arquitetura mais tradicional ou clássica, vamos dizer assim, ou neoclássica, e eu peço permissão para fazer uma observação nesse sentido. Primeiro ponto, o governador que antecedeu ao governador Bento Munhoz da Rocha foi Moisés Lupion, e antecedendo a ele foi o meu avô, que foi o interventor, Dr. Antônio Augusto de Carvalho Chaves. E gostaria de fazer uma menção ao Castelo do Batel, que todos nós passamos por lá. Ele foi projetado por um tio meu, padrinho de minha mãe, que era o Dr. Eduardo Chaves. E ele nasceu na Alemanha, nasceu em Hamburgo, mas veio para cá e aqui se firmou e fez uma quantidade imensa de obras admiráveis. E, na ocasião, para quem foi construído o castelo foi para o senhor Luiz Guimarães, que era o rei do café e muito próximo desse meu tio. E ele pediu ao meu tio que fosse feito esse projeto, meu tio fez o projeto, e tanto é que esse meu tio tem uma sala no castelo com o seu nome, e aí ele perguntou: e Chaves, e quanto você acredita que vai custar o castelo? Meu tio disse, fez os cálculos com outro tio que era engenheiro, e disse: vai custar tanto. Ele disse assim:
puxa, que bom, então nós ainda temos dinheiro para ir à Europa e comprar todos os móveis. E, por fim, se os senhores passarem em frente ao castelo e observarem no portão, há estilizado um LG, que é Luiz Guimarães, que era o proprietário anterior ao governador Moisés Lupion. E, novamente, eu cumprimento ao palestrante, ao nosso querido amigo Marcos Domakoski pela iniciativa e a todos os participantes. Obrigado pela oportunidade. Ataíde, agradeço suas contribuições e eu tive também a felicidade de conhecer o Dr. Giocondo, né, que era um proeminente médico em Curitiba, e o Artigas realmente fez a casa dele em Caiobá, e além de ter esse aspecto de ter a laje com água para proteção de impermeabilização, uma das colunas era literalmente um tronco de árvore. Não sei se você chegou a visitar essa casa, mas era uma casa muito interessante. Lá, quase coloquei ela na exposição, quase coloquei. E realmente você tem razão, o Lauro Chaves, não é Lauro não? Eduardo Chaves. Eduardo Carvalho Chaves, isso? Era Eduardo Carvalho Chaves. Um dos grandes construtores dos anos aí 30, 40. Né? E digamos, da fase anterior do modernismo, né? Era aquela fase meio eclética, meio neoclássica, né? Mas eram construções primorosas também, como está lá o castelo até hoje. Bom, eu tenho ainda, gostaria de ouvir, além do governador Pessutti, o Horácio Guimarães, que é o nosso presidente do IEP. Eu sempre o provoco. Então, Horácio, você mandou uma mensagem por escrito, por favor, abra o microfone para compartilhá-la conosco. Horácio tem sido um grande parceiro do Movimento Pro Paraná. Boa noite a todos. Parabenizo o Marcos por esse evento, excelente, e parabenizo ao Salvador. Ele valorizou muito nossos profissionais, fiquei muito feliz com isso, e mostrou várias obras que até hoje elas estão apresentando uma beleza, uma funcionalidade. Foi excelente a palestra, Salvador. Parabéns. Obrigado, Horácio. A palavra está livre, pessoal. Seria bom se pudéssemos ouvir o governador Pessutti comentar. Pois eu queria provocá-lo, Até porque foi ele que fez o restauro do Palácio Iguaçu, que o Salvador abordou tanto na apresentação dele. Olá, Marcos Domakoski, olá, Salvador Nhoato, a todos os que estão participando dessa reunião. Em primeiro lugar, meu pedido de desculpas, tive aí um problema técnico, caiu a internet aqui no meu edifício e não consegui pelo celular também entrar, mas perdi a maior parte da apresentação do Salvador Nhoato, mas eu depois recupero e assisto, porque o Marcos Domakoski, junto com a nossa equipe do Movimento Pro Paraná, sempre disponibiliza depois essas nossas reuniões através de um link que a gente pode acessar. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa que gosto muito de Curitiba, não sou nascido aqui em Curitiba, cheguei aqui em 71 para estudar no Colégio Estadual do Paraná, depois na Universidade Federal do Paraná, morar na casa do estudante universitário do Paraná. Então, só por aí eu já estou citando 3 edificações que têm muito assim a cara e o jeito da nossa Curitiba e dos momentos, né, da arquitetura aqui no estado do Paraná. E realmente Curitiba é uma cidade fantástica por essas joias raras da construção, que são verdadeiras obras de arte, né? A gente caminhar por Curitiba, vez ou outra, você se depara com construções maravilhosas, algumas já quase centenárias, ou até mais que centenárias, né? E que marcam realmente, que contam a história da nossa cidade. Eu acredito que a arquitetura, os nossos palacetes, as casas, os casarões, os prédios, né? Os nossos parques, como é o caso do nosso passeio público, tudo isso vão marcando momentos importantes da nossa cidade, do nosso estado. Eu tenho o privilégio
de ter andado por todo o estado do Paraná. Eu fui aos 399 municípios, né? Vez ou outra você se depara com verdadeiras obras de artes, né? Se aqui, agora parece que foi retirada, mas aqui, por exemplo, na sequência da Nicola Pelanda, indo para a Fazenda Rio Grande, ali no Umbará, nós tínhamos uma ponte metálica, né? Uma coisa que era uma obra de arte da engenharia. Indo daqui para Cerro Azul, por exemplo, ali numa comunidade chamada Itupava, tem uma outra ponte metálica. Lá em Cerro Azul tem o palacete da Princesa Isabel, que foi construído justamente por ocasião da visita dela ao Paraná, para que ela pudesse ali descansar. Então, você vai para Maringá, por exemplo, você encontra na Catedral e em outros prédios, você vai para Cascavel, você vai para Londrina, a questão da estação rodoferroviária, estação ferroviária. Então, nós temos Ponta Grossa riquíssima, Castro, a Lapa, é um verdadeiro cenário, né, da arquitetura da época, inclusive lá detrás do tempo do caminho dos pioneiros, né? Então, eu sou uma pessoa que valorizo muito isso. E tive essa oportunidade, nos 20 anos que fui deputado estadual, depois vice-governador e governador, de participar de todo esse processo de reconstrução, né, de restauração, porque teve a reconstrução, mas teve também essa parte que foi da restauração. E aí, inclusive, com os palpites importantes do Rafael Greca naquela ocasião. Ele era, se eu não me engano, presidente da Coapar, em que a gente resgatou para que o palácio voltasse a ter os vidros nas cores naturais, né, nas cores tradicionais. Então, foi um momento muito importante como para nós isso aí. Então, eu quero parabenizar o Inhoato por sua palestra. A gente conhece o seu histórico de vida ao lado de outras pessoas, e me comprometo aí com o Marcos e com você, Inhoato, com os demais que participaram dessa reunião, que depois eu vou no link para assistir tudo o que você falou e aprender um pouco mais sobre Curitiba, porque toda vez que a gente anda por Curitiba e olha o cenário desta cidade, a gente está aprendendo algumas coisas, né? O Marcos, eu já tive a oportunidade de encontrar um dia o Marcos lá ao lado da ópera em Paris, nos encontramos os dois e as nossas famílias andando. Quer dizer, a gente anda pelo mundo buscando conhecer aquilo que a arquitetura, aquilo que os arquitetos, que os artistas produziram pelo mundo afora. E muitas vezes a gente não para um dia, uma meia hora, um instante para verificar as coisas maravilhosas que marcam toda a trajetória e toda a história da nossa cidade de Curitiba, do nosso estado do Paraná. Portanto, parabéns, Inhoato, parabéns, Dom Marcos, parabéns a todos os demais. Obrigado. Obrigado, governador. Cláudio Honor, por favor, você pediu a palavra, ela é toda sua aí para o seu comentário. Eu dou boa noite a todos e vejo uma série de antigos amigos aqui nesse encontro. Então, um abraço a todos, em especial ao Stefano Landowski e ao Sérgio Pires. Mas é o seguinte, eu quero deixar registrado aqui uma questão sobre arquitetura que não diz respeito diretamente aos edifícios, mas diz respeito ao Salvador Inhoato. Particularmente, o Salvador, ele em 1999 era diretor do curso de arquitetura da PUC e coube a ele fazer um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para trazer para cá um curso de mestrado. Em função desse curso de mestrado, em tempo, foi possível produzir uma série de livros, estudos, textos e filmes sobre os engenheiros arquitetos que estavam vivos ainda, que infelizmente agora já perdemos todos. Ou seja, é por iniciativa do Salvador que nós temos hoje registrado todo esse trabalho que ele fez pessoalmente no seu mestrado e no seu doutorado e continua, como é o exemplo de hoje, ainda divulgando. Ou seja, registre-se que, graças ao Salvador, sua atividade acadêmica e também no IAB, nós temos o registro da arquitetura com entrevistas e levantamento dessa geração que nós perdemos
nesses últimos 20 anos. Parabéns ao Salvador e obrigado pela palestra. Forte abraço, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado e desejo muitas felicidades com a tua tese sobre o Maastricht, de quem você é um grande fã. Bom, eu deixaria a palavra aberta para mais uma pergunta, mas vou só fazer alguns comentários aqui antes da última pergunta. Mariana, parabéns, Salvador. Heloína de Lisboa, boa noite a todos, obrigado pelo convite, parabéns ao Salvador. Eu às vezes me bato aqui para mexer, mas estou aprendendo. Mais um super-irmão, ele, Giocondo, ajudou a custear os estudos do irmão caçula, arquiteto em São Paulo. Ele fez a sua parte. Gisele. Sérgio Pires. Sérgio Pires, eu gostaria de ouvir você. Você, até para defender aí o Salvador como arquiteto, vocês são minorias aqui, então vou conceder a palavra para você fazer um comentário. Você que foi presidente do IPUC, que é um arquiteto da velha guarda, com quem convivemos desde os áureos tempos do Medianeira. Aliás, o teu pai é membro do Pro Paraná, que é o nosso ilustre Gilberto Abreu Pires, que foi um dos homens mais poderosos da República. Está ótimo ele lá com seus 94 anos, se cuidando nesses momentos tão bicudos aí. Mas, Salvador, eu me lembro, antes de estudar no Medianeira, eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Eu fiz lá todo o meu primário. Então, já começou essa questão arquitetônica. Mas o Salvador é um abnegado, né? A gente sempre tem conversado muito e discutido muito essas questões do modernismo, porque são poucas as pessoas que levam isso em consideração, né? A gente vê aí que muitas vezes a especulação imobiliária não liga para isso e muitas das pessoas que são donos desses imóveis também querem se desfazer deles, não tem esse tipo de apego ao que eles significam, né? Existem alguns instrumentos aí que foram desenvolvidos, como outorga onerosa, direito de construir, tudo isso para tentar ajudar nessas coisas todas. Mas o assunto é o Salvador, né? Eu conheço Salvador dos tempos de festinha do Clube Curitibano, lá atrás, e eu gosto muito da maneira como ele se joga nessa questão do modernismo. É uma das poucas pessoas que leva isso adiante, porque está todo mundo preocupado com outras coisas. Hoje, o tipo do arquiteto que a gente tem é aquele que gosta de fazer projeto no computador e levar pouco em consideração as questões do local, de ir na obra e ver e discutir questões de construção efetivamente, e a gente se perde nisso. Então, o que o Salvador traz para a gente é esse amor desse grupo de pessoas, e aí eu digo o seguinte, nós somos poucos, né, Claudionor, os arquitetos, mas a gente faz um barulho, né, Gisele? Né? Então, a gente é pouquinho aqui, mas a gente consegue fazer o nosso barulho. Salvador, parabéns por tudo isso e principalmente pelo incentivo que você está dando para os não arquitetos, e aí eu não coloco os engenheiros, mas principalmente pessoas de outros saberes, passarem a olhar um tipo de assunto que não faz parte muito do dia a dia deles, né? A gente tem que trazer gentes para a nossa causa, vamos dizer, e você faz isso muito, muito bem nessa questão do modernismo. Parabéns, Marcos, parabéns a você e a todo o povo do Pro Paraná, porque isso só nos engrandece. Mande um abraço para o teu pai, estamos sentindo falta dele. Aurélio, faz o teu comentário rápido para a gente encerrar, por gentileza, porque já são 25:07. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o palestrante. E ouvindo a palestra, eu lembrei de... Eu morei 5 anos na Espanha, realizando master, doutorado, e num evento que eu participei sobre direito urbanístico, direito urbanístico, o palestrante ele falou sobre Curitiba. E falou muito sobre Curitiba. E depois eu fui conversar com ele à parte, ele não conhecia Curitiba. Resumindo, o único registro que eu quero deixar aqui é que Curitiba é muito famosa no mundo inteiro. E a gente não tem a noção disso. Eu fui ter noção disso lá. Esse é o grande registro que eu deixo. Um abraço a todos. Obrigado. Eu vi que a Gisele também gostaria de fazer uma breve consideração. Ela está presente? Não? Marcos. Diga, governador.
Só um instantinho, Gisele. Diga, governador. Só mais um registro que eu acho importante fazer aqui, que são coisas que marcam na vida da gente. E o Sérgio Pires tem uma participação nesse processo. Quando eu estava na diretoria administrativa e depois na presidência do Banco BRDE, e o Sérgio no IPUC, a gente andou conversando algumas vezes, junto com meu filho, o vereador Bruno Pessutti, né, Sérgio? E o Sérgio foi um dos caboclos aí que mais me estimulou, na ocasião, a fazer uma profunda reforma e restauração no Palacete dos Leões, ali no Banco BRDE, na João Goberto. E a gente também teve uma pequena participação, junto com o município de Curitiba, na restauração da capela, a antiga capela do Perpétuo Socorro, Capela da Glória, ali na Avenida João Goberto. Então, são coisas que a gente conseguiu fazer, né? E eu, quando o Sérgio estava falando, eu me lembrei desse detalhe, que algumas vezes nós estivemos reunidos e ele falava, pessoal, você precisa restaurar. E a gente tentou, junto, o pessoal nosso de Curitiba, fazer uma intervenção, mas não conseguimos. Um dos meus objetivos era comprar a Mansão da Glória, que é aquele ao lado do Palacete, né? Mas ali tem a senhora que mora, ela não estava interessada ainda, porque era uma forma da gente ampliar as ações do banco nessa área cultural e nessa área da arquitetura e tudo mais. Era só esse registro. Obrigado, Sérgio, por ter me ajudado nisso. Gisele? Oi, eu não sei se vocês me ouvem. Sim. Não, professor Salvador, muito obrigada pela palestra. Eu vou lhe provocar a fazer mais. Eu acho que muita gente precisa lhe ouvir e saber que a gente teve esses nomes tão importantes aqui em Curitiba e no Paraná, e que essa nova geração, os meninos aí da arquitetura, precisam saber muito disso, que você continue falando da arquitetura modernista. Eu acho que se muita gente lhe ouviu, eu ouvi bem, fui uma aluna aplicada, né? Aprendi a gostar da arquitetura moderna com o professor Salvador, e a gente tenta fazer barulho, como diz o Sérgio Pires, e sempre que tem alguma chance, algum sopro de preservação, nós estamos ali com a nossa bandeira, porque das coisas que nós mais temos orgulho aqui na nossa arquitetura, que nós gostamos de mostrar para as pessoas, são sim as arquiteturas dos imigrantes, que vocês citaram muito bem, os palacetes, arquiteturas importantes do período ervateiro, mas principalmente a arquitetura moderna de Curitiba. Então, a gente precisa preservar e não deixar que elas comecem a desaparecer também. Então, o professor Salvador inicia muito bem, há alguns anos, com a preservação das UIP modernas, né, no IPUC, e que isso siga pela frente. E eu fiquei muito feliz de ver os senhores de outras áreas de conhecimento, admiradores da arquitetura aqui de Curitiba. Então, eu só agradeço e peço que sempre que tiverem oportunidade, ajudem a preservar a nossa arquitetura, que vale muito a pena. Muito obrigada, Salvador. Obrigada, Gisele. Eu estou aqui numa arquitetura moderna. Estou na Casa Artigas e durante 10 anos ela lutou para manter viva com incríveis atividades, como eu mesmo mencionei, a vinda de importantes arquitetos paulistas, além dela ter defendido tese em São Paulo na nossa arquitetura. Portanto, como disse o Sérgio Pires, esse caminho está aberto e só para ser ampliado. Obrigado a todos vocês. Bom, eu acho que todo mundo que gostaria fez uso da palavra. Na verdade, José Manuel entrou atrasado também, mas pegou boa parte. Cris também eu vejo por aí. Eu gostaria de, mais uma vez, em nome do José Lúcio Glombe, que coordena o nosso Conselho Superior, e todos os seus conselheiros, do Zac Akel, que coordena o Conselho Deliberativo, e os demais conselheiros, o Áureo, do Conselho Cívico-Cultural, assim como os nossos eternos governadores, Mário Pereira e Orlando Pessutti, e demais membros do Pró-Paraná, agradecer a presença de todos vocês, e em especial do nosso palestrante e conselheiro Salvador Nhoato, que nos trouxe uma aula de arquitetura contemporânea da nossa cidade e, mais do que isso, fez o Pró-Paraná continuar cumprindo o seu papel de valorizar as coisas do Paraná, valorizar
as obras de arquitetura que estão no Paraná. E eu deixo já, Salvador, um desafio para, num futuro próximo, você trazer as marcas que os arquitetos paranaenses deixaram Brasil afora, pelo Brasil inteiro, que são marcas muito importantes e que muitos de nós desconhecemos. Com essas rápidas considerações, agradeço a você, ao teu trabalho, você fez realmente uma belíssima exposição e agradeço a presença de todos e considero encerrada a reunião, convido a todos para abrirem os microfones aí, uma salva de palmas ao Salvador. Nelson e Jaime, vocês dois também não falaram, hein? Puxa vida. Levantado a mão. Bruel também não, Sérgio não. Eu tinha pergunta sobre o Palacete dos Leões. Mas, pô... Eu entrei atrasado, eu perdi mais da metade, Marcos. Mas vale a pena ver, viu? Vale a pena, né, Mário? Foi boa, muito boa, muito boa. Boa. Dá para continuar. Salvador, continuação, Salvador. Vamos fazer parte 2. Parte 2. Parte 2, Salvador, parte 2. Parte 2. Tá bom. Está marcado para agosto já. Pô, deu certo a tecnologia aí, Salvador? Como é que você se sentiu operando? Total. Ótimo. Tá. Bom, estou encerrando a gravação, só para vocês saberem. Tá. Pessuti, o que aconteceu? Que você caiu hoje, Pessuti? Ficamos preocupados.